Lembram sobre o que a gente quer falar com arquitetura, do que se trata esse tópico da matéria? Nós estamos em formato, mas da forma que os nós do sistema estão distribuídos, né? Então, se é grid, se O outro nome é cluster, mas não é isso. As estruturas que os componentes se organizam. Tá legal? Nós, normalmente, quando a gente fala... A gente, até aqui, quando falou de nós, sempre pensou em nó físico, né? A gente sempre pensou em computadores interconectados em rede. Não é obrigatoriamente só isso, mas acho que pensar de uma forma só facilita entender as coisas. Mas a aula de arquitetura, ela tem a ver com nós físicos também, mas não tem nada a ver com grid cluster. Tá? E ela tem a ver com os componentes de software. São as duas coisas. Quando a gente pensa na arquitetura do ponto de vista dos componentes de software, a gente está falando de que categoria de arquitetura? A gente viu que nós temos duas categorias. Camada? Não. Isso aí já são os tipos de uma categoria. Sistema de informação? Não. Isso aí, tudo que você está falando são tipos de arquitetura para uma categoria das duas que eu estou falando. Porque uma se preocupa com os componentes, outra se preocupa com os nós físicos. Qual é o nome que você dá para toda a família de arquitetura que se preocupa com componentes? Qual é o nome que você dá para todas as opções de arquiteturas que se preocupam com nós físicos? Tudo que você falou para mim são exemplos de arquiteturas para componentes. Camada, serviço, evento, recurso, são exemplos de arquiteturas. Qual é o nome que a gente dá para essa categoria onde essas arquiteturas se encontram? Estilo arquitetônico? Estilo arquitetural, muito bom. Elas são estilos arquiteturais. Então, o que é arquitetura em camada? É um estilo arquitetural. O que é arquitetura em serviço, microserviço, orientada a eventos? São estilos arquiteturais. E aquela que se preocupa com os nós físicos, quem está conectado com quem e qual é o papel de cada um? Qual é o nome que a gente... Eu acho que eu só falei uma vez, se é que eu falei, eu não dei tanta atenção quanto aos estilos arquiteturais, né? É justificável que vocês não lembrem, mas estava no slide. Lembra não? Arquitetura de sistema. Então a gente tem estilo arquitetônico ou estilo arquitetural, né? Eu falo estilo arquitetural, mas não sei, às vezes as pessoas reveem o português e chegam à conclusão que está errado, né? Tipo o sistema digestivo que eu aprendi durante a década de 90 que virou sistema digestório. Porque ele não é digestivo porque você não digere ele, né? Então tá, estilo arquitetônico. Aí aqui tá tudo que o nosso colega ali falou, camada, serviço, tal. Inclusive na aula passada a gente falou bastante sobre a arquitetura em camadas. E com relação aos nós físicos, quem está conectado com quem, qual componente eu vou colocar em qual nó físico, nesse ponto a gente está se preocupando com a organização física dos componentes, onde cada componente vai ser colocado, e aqui a gente está falando de arquitetura de sistema. Tá? Aí você foi ressuscitar um peixe morto lá de um tempão atrás, antes da P1, grid, cluster. O que é isso? É um tipo de sistema distribuído. Qual é a característica de um grid? Os nós, eles são heterogêneos, entre outras coisas, né? Conexão falha, aquela coisa toda, topologia variável. E o que é um sistema distribuído que você fala que é um cluster? É um sistema homogêneo, interconectado por rede de alta velocidade. Mas o fato dele ser homogêneo ou heterogêneo, conectado por alta ou por baixa velocidade, ainda não está dizendo para a gente onde vai ficar cada pedaço do que constitui o nosso sistema, nem como essas máquinas se organizam na hora de ficar ligadas entre si. É o que? É todo mundo ligado com todo mundo? É estrela? É centralizado? Tem várias maneiras de você ligar as coisas, né? E é isso que a gente trata aqui em arquitetura de sistema, tá bom? Mas bom você falar do grid e do cluster, né? Porque de certa forma também tem a ver com a parte física do nosso sistema distribuído. Só são níveis diferentes de discussão. Mas é tudo que barramento de rede não entra no O que você quer dizer com barramento em rede? Tipo a internet? Porque grid e cluster tem um é ligado por barramento, né, e o outro por meio. Não, um é ligado por rede de alta velocidade, não necessariamente um barramento,
E o outro é interligado por uma rede de topologia variável, que pode ter latência diferente, que pode ter velocidade diferente, tá? A gente não pensa em termos de barramento. De onde você tirou essa definição de que é barramento? Eu acho que eu vi procurar algum dia que você fala. Então, normalmente quando você pensa em barramento é porque você pensa naquele Ethernet antigo, que tinha um barramento e que todo mundo que enviava a sua informação no meio Ethernet, todos os computadores ligados na mesma rede Ethernet, quando um enviava, todos recebiam, porque era uma comunicação em broadcast. Lembra disso, de redes? Então, esquece. Se não lembra, não precisa lembrar também. Tá? Nossa definição aqui da aula é cluster, rede de alta velocidade que interconecta, grid. A rede ela pode ter velocidade variável, latência variável, é uma rede heterogênea. Tá? E a gente não se preocupa com qual é a tecnologia que está sendo utilizada para construir. Tá bom. Aí a gente falou bastante sobre o conceito de processo servidor e processo cliente, que não é uma grande novidade para vocês, porque vocês viram isso aqui em rede de computadores, né? Fizeram um trabalhinho de socket para fazer um processo se comunicar com o outro, e vocês entendem que numa comunicação cliente-servidor, o servidor fica escutando numa porta e o cliente vai, se conecta naquela porta, estabelece a conexão, envia mensagens. Aí tem o TCP e o UDP, que vocês já aprenderam em redes também. A gente não precisa pensar tanto nisso. Falamos de algumas características dos servidores, como com relação a estado, se ele retém estado, se ele não retém estado. E aí nós começamos a falar dos estilos arquitetônicos e nós começamos pelo estilo arquitetônico em camadas. E eu falei para vocês que o estilo arquitetônico em camadas é, por exemplo, aquilo que vocês fazem em introdução ao desenvolvimento web aqui no curso. E quem já está fazendo agora ou já fez o nosso desenvolvimento web? Só 2, 3, só 3? Acho que a posição que está na grade também, introdução ao desenvolvimento web, vem depois, né? Quem está certinho não vai ver mesmo não. Mas o que a gente vê ali é um exemplo de um desenvolvimento web com uma arquitetura em 3 camadas. Você tem a interface do usuário, que é o navegador web, onde você vê a página. Você constrói um código em Java lá na disciplina, normalmente, a não ser que o professor diga que você pode programar no que você quiser, que vai ser a regra de negócio da sua aplicação, né? Digamos que você esteja fazendo um site de e-commerce, é ali que vai ter código para representar o que é produto, o que é cliente, o que é carrinho, o que é um pedido que já foi concretizado, esse tipo de coisa. E a gente tem no fim o banco de dados, tá? Então, isso aqui, não vou dizer que é um código só, tá? Mas vamos botar assim, quando você desenvolve a lógica de negócio, quando vocês desenvolvem, é só tipo, abre a IDE e desenvolve um programa, como vocês sempre fizeram aqui, vai fazer um trabalho para a disciplina de sistemas operacionais, vai fazer um trabalho para a disciplina de redes. Você implementa um único... Rede não é um bom exemplo, né? Que a rede tem que comunicar em rede. Se vocês fizeram direitinho, vocês fizeram 2 códigos separados, para mostrar que realmente a coisa tá distribuída. Mas é o que vocês costumam chamar no mercado de um sistema monolito. Você pega e desenvolve tudo como uma coisa só, não são várias partes que se comunicam, né? Nesse tipo de arquitetura aqui. Para não dizer que não são várias partes, tem pelo menos 2, né? Tem um banco de dados, você vai instalar uma SQL da vida, e tem a linguagem que você escolheu para desenvolver o seu site. Mas a arquitetura em camadas não está presente só no desenvolvimento web. Uma outra coisa que a gente também tem, que é um ótimo exemplo de uma arquitetura em camadas, é o modelo OSI de comunicação em rede. Né? Só que o modelo OSI de comunicação em rede, ele já se comporta mais dessa forma aqui. Você tem várias camadas, porque cada camada oferece um serviço diferente no modelo OSI. No modelo OSI, qual que é o papel da camada de enlace? Conectar o meio físico e diretamente ponto a ponto. Você tem que estar fisicamente, diretamente conectado ao outro com o qual você se conecta. Essa é a camada de enlace. E a camada de rede? Qual o papel dela? Rotear. Então, se para chegar na Amanda tem que passar por você, para o Lio, do Lio tem que ir para o José,
e do José tem que ir para a Amanda, então é a camada de rede que vai resolver isso. Inclusive, descobrir que esse é o caminho para chegar na Amanda é a responsabilidade da camada de rede. E para chegar nela, tem que passar por vários enlaces, porque é um enlace meu para o Leon, um enlace do Leon para o José, um enlace do José para a Amanda. Só que o roteamento não se preocupa com os enlaces no meio do caminho. Nem quer saber qual é o tipo de conexão física que cada um de nós temos. De repente eu estou conectado a ele por Wi-Fi, você está conectado a ele com um Ethernet, né? Uma fibra ótica. E o José está conectado na Amanda usando o PPoE, que é aquela maneira como geralmente a gente se conecta ao nosso provedor de internet. Quem aqui já teve o desprazer de configurar o roteador web em casa para fazer a conexão com o provedor, já viu que lá na hora de escolher o protocolo, normalmente você escolhe o protocolo PPoE, aí você vai e liga para o seu provedor, pede para ele te dar login e senha, normalmente a senha é admin 123, admin 01, uma coisa bem segura, né? Nem tem letra maiúscula, e você estabelece a conexão. Esses protocolos todos vocês lembram remotamente de ter ouvido falar em redes? PPoE, Ethernet, Wi-Fi? Não, né? Acho que não falam de Wi-Fi em redes para vocês. Não, mas falam dos outros, né? Porque quando o professor vai falar de camada de enlace, ele tem que dar opções, né? E acho que a opção padrão lá é Ethernet, porque é o que é mais importante para a gente. Aqui, cada camada ela é implementada de forma distribuída. Digamos que essa camada aqui seja a camada de rede. A camada de rede ela é implementada em todos os nós que fazem parte da nossa rede. E para a informação sair do A e chegar no B, passando por, sei lá quantos vai ter aqui no meio do caminho, né? Então, essa camada de cada um dos nós que compõem a rede tem que trocar mensagens entre si. Tá legal? Isso também se classifica como um modelo em camadas, porque a definição bonita, né, a definição conceitual do que é uma arquitetura em camadas, é aquela em que cada camada implementa um ou vários serviços e ela oferece uma interface para que outras camadas consumam esses serviços dela. E além disso, existe uma regrinha na hora de você consumir serviços. Camadas superiores, elas solicitam serviços a camadas inferiores e elas prestam serviços a camadas superiores. Tá? Quando a gente pensa no modelo OSI, a camada de rede depende da camada de enlace. Senão, as coisas não vão sair de um lado para o outro, né? Então ela usa serviços da camada de enlace. Ela pede para a camada de enlace, olha, envia para mim. E a camada de enlace presta o serviço para ela e envia. E a camada de rede presta serviço para camadas superiores. No modelo OSI, o que vem imediatamente acima a camada de rede? Transporte. Quem falou transporte? Você, né? Exatamente, minha camada de transporte. Exatamente, TCP, UDP, tudo isso aí é responsabilidade da camada de transporte. Observem que a maneira como estruturada o desenvolvimento da comunicação em rede segue um modelo em camadas com serviços muito bem definidos para cada uma das camadas. Inclusive é o que vocês têm que aprender lá em redes, né? Qual é a responsabilidade de cada camada. Ela só faz a parte dela e não faz nenhuma outra parte. A camada hoje, ela tem dois caminhos, dois fluxos. Por que dois fluxos? Porque meio que parte de um servidor e vai passando por todas as camadas, depois passa por todas as outras. Tá, mas quando você está enviando, você está enviando uma requisição, envia para mim, do outro lado você está recebendo a resposta. Aí não muda o fato de que você pede para baixo e você recebe para cima, né? E quando você olha para uma coisa como uma camada, tudo, você observa que aqui eu estou desenhando aqui um nó A, tem um nó B, poderia ter nó C, D, E, F, não importa. Então quando tem uma seta aqui descendo e uma seta aqui subindo, na verdade não é que ela desce num lugar e sobe em outro. A camada é uma coisa só. Então está descendo requisição
e está subindo a resposta. Ou, no caso, está subindo o serviço prestado, né? Você para baixo fala, envia para mim. Você para cima diz, toma, ó, o que você me pediu está aqui. E essa comunicação lateral que é dentro da camada, não é entre camadas, é para permitir que a camada trabalhe. Quando a gente está aqui pensando no trabalho que vocês tipicamente vão fazer lá em Introdução ao Desenvolvimento Web, a camada ela não é implementada como um sistema distribuído. A camada ela é implementada como um sistema que executa no único nó. Tá? Então lá em Introdução ao Desenvolvimento Web, se você quiser distribuir alguma coisa, o máximo que você consegue distribuir é o cliente está num nó, a camada de processamento está em outro nó e o banco de dados está em outro nó. Só que lá, porque a gente não é rico, tem um monte de máquina e a nossa máquina física do laboratório também não vai deixar a gente criar várias máquinas virtuais, né? Cliente, processamento, banco de dados, é tudo na mesma máquina. Aí quando você quer acessar a sua página, você coloca 127.0.0.1/home. Ou index.html, localhost. Tá? Mas é o máximo que você consegue distribuir lá. Você pega cada camada e você coloca cada camada num lugar diferente. Inclusive veremos isso mais tarde, mas isso é o que a gente dá o nome de distribuição vertical. Bem intuitivo, né? Porque as camadas elas são disponibilizadas verticalmente, se elas são disponibilizadas verticalmente e cada parte desse vertical está indo para algum lugar, então é distribuição vertical. Cabeça vai para um lado, tronco vai para o outro, membros vai para o outro. Igual fizeram com Tiradentes. Tá? Quando você cria um túnel, tipo N-Grod, sabe? Túnel, tipo N-Grod. Sim, tunelamento. Isso já é considerado distribuído, se você fizer na mesma máquina. Como assim, fazendo Meio que você terceiriza, né? Tipo, você cria um túnel, ele deixa hiper público, só que você pode clicar nesse sim, vai. É verdade, olha só, vai ser distribuído. Assim, já está distribuído porque para o N-Grok funcionar ele precisa de um serviço que executa fora dele. Pode até estar transparente para você, porque não sabe quem é, você não sabe onde é que está, mas só pelo fato de ter executado o N-Grok, você sabe que tem algum cara lá fora sendo consultado. Que é esse servidor lá fora que é o responsável por descobrir a cada instante qual que é o seu IP. Mas no final você está conectando na mesma máquina. Mas no final você está conectando na mesma máquina. Tipo, sou eu vou lá fora e pergunto onde é que esse cara tá, e aí ele vai responder para mim, tá contigo. É isso. E isso é uma coisa importante. A gente conversou na aula passada que hoje em dia são muitas facilidades para vocês desenvolverem, tudo está ficando cada vez mais transparente. Lembre-se, a gente fala que as coisas estão transparentes porque você não enxerga e sequer tem noção de que elas existem. Tá? Só que vocês precisam saber como é que as coisas funcionam e não só pegar e usar. Porque saber como funciona, o exemplo dele é ótimo. Tá tudo na minha máquina, mas se eu com o N-Grok ali, eu preciso de uma comunicação com algum serviço externo. E eu não precisaria, tá tudo ali local, né, dentro da minha própria máquina. Vocês têm que saber, quando vocês... peguei um código lá do Stack Overflow, ou a outra ferramenta que vocês falaram para mim na aula passada, W3 Cool, não é um negócio assim? Não é só peguei, taquei aqui, funcionou, acabou. É só isso? É só tipo, pegou, funcionou, tá feliz? Você não tem a menor noção de como é que aquilo funciona? Você não tem noção se a comunicação está só ali interna, se a comunicação está indo externamente, se essa comunicação externa está sendo um possível motivo de gargalo na sua aplicação, para não atender muitos clientes. Vocês, quando usarem qualquer recurso, vocês têm que entender como que aquele recurso funciona para saber qual é o impacto que aquilo pode ter na sua solução. Vocês não podem ser desenvolvedores só do tipo, o objetivo é aparecer 5 aqui, e aí você vai e fica batendo cabeça lá, do nada o 5 apareceu do outro lado, você fala, dever cumprido, estou virando minhas costas e indo para casa. Não é isso que a gente espera de vocês. No máximo a gente espera isso de um técnico. Vocês não estão aqui para ser técnicos em desenvolvimento, vocês estão aqui para obter um título de bacharel. Tem que entender como as coisas funcionam e não só saber apertar botão e fazer funcionar. Tá? Rafael, a diferença dessa figura aí para a outra que você mostrou, ali você tem vários serviços na mesma camada, né? Essa camada intermediária aí. Né? Mas quando a gente faz isso aqui em sistema em desenvolvimento web, é que essas comunicações desses serviços aqui
é tudo feito por API tradicional de programação, ou seja, você declara, você instancia classes, você chama função, procedimento. Pensa nisso aqui como sendo uma classe que implementa os algoritmos de ranquear lá o resultado. Isso aqui como uma classe que gera um HTML com a resposta. Mas estaria tudo dentro do mesmo nó, certo? Estaria tudo no mesmo nó e você desenvolvendo, fazendo a comunicação entre os componentes, apenas fazendo chamadas de função e procedimento. Beleza, isso aí eu entendi. Aí quando você muda para outra figura, que você tem duas... Aí você tem duas... Tô vendo aí que você tem dois nós, né? Tem dois nós e a camada ela permeia todos os nós, né? Pois é, aí a minha dúvida é a seguinte, essas camadas aí, elas são iguais nos dois nós, ou o serviço, por exemplo, lá no outro tinha o HTML, tá em um e o processamento está em outro? Não, as camadas são iguais a todos, porque cada um deles tem que ser capaz de enviar e de receber. Imagina a implementação que tem aqui no meu computador do protocolo TCP e do protocolo UDP, que é a camada de transporte. Ela está implementada no meu computador, no Linux, no teu computador Windows, no computador Mac de um colega financeiramente mais abastado, e todos têm que prestar o mesmo serviço. A implementação pode não ser exatamente igual. Microsoft implementa dela, a comunidade do Linux implementa dela, a Apple implementa dela, mas o serviço prestado é o mesmo. Aí é que a gente se preocupa com o serviço. Tá? Por isso tem que os protocolos são bem definidos. Você define o protocolo, você diz o que ele espera. São as interfaces que a gente fala aqui, né? Cada camada oferece interface, tem interface. Uma vez que essas interfaces estão bem definidas, cada um implementa do jeito que quiser. Tá legal? Boa noite. Vamos lá, qual é a vantagem quais são as vantagens, né? Primeiro, simplicidade. Quando você começa a quebrar um sistema em muitos pedaços e você... Vamos botar aqui esse desenho aqui de novo dessas comunicações aqui. Quando você tem diferentes componentes de software no seu sistema e a interação entre eles é só chamando função e procedimento, como vocês programam em Prog 1, Prog 2, estruturas de dados e tal, isso é muito mais simples do que se você tiver componentes aqui que precisam se comunicar em rede. Porque você já tem minimamente uma noção de como coisas se comunicam em rede, né? Que vocês conseguiram fazer com socket lá em rede. Aqui a gente vai aprender mais uma série de paradigmas de comunicação para fazer esses componentes se conectarem. Mas só trabalhar com socket, acredito que não tenha sido tão fácil assim, né? Acho que um problema muito comum que as pessoas têm é estar programando tudo bonitinho, botando lá o servidor para ouvir, pede para o cliente conectar e o cliente não conecta, e você perde um dia, 2 dias, uma semana tentando descobrir o que você está fazendo de errado no seu código que o cliente não conecta, e aí você descobre que é o firewall. Quem passou por isso aqui fazendo um trabalho de rede? Eu já passei por isso. Quebrando a cabeça porque as coisas não funcionavam, não estabelecer conexão, pensa assim, estou programando errado, né? Estou chamando as funções na ordem errada, você vai ter alguma configuração do sistema. Firewall é só um dos problemas. Se um processo está numa máquina, o outro está em outra máquina, talvez eles não tenham visibilidade direta para fazer comunicação, ou você está botando o IP errado para fazer a comunicação. Porque eles estavam usando a mesma porta? Então eles não deixavam conectar na porta por causa do firewall. Tá legal. Você usava ramais para simular LAN, né? Você tinha que conectar na porta, só que eles não deixavam. A maioria das vezes era o firewall. Firewall é sempre um dos principais problemas, né? E se você estiver trabalhando com Windows, pior ainda, porque aí tem que entrar no tal do Windows Defender lá, que é um saco para você fazer a configuração daquilo, para deixar, liberar as coisas, tá? Então, sim, é simples, porque cada uma das camadas você consegue desenvolver como vocês já sabem programar sem ser distribuída. A distribuição fica só por conta da comunicação entre camadas. Mas aí quando você pensa no desenvolvimento web em 3 camadas,
O que tem ali de comunicação remota é do cliente com o servidor. Pô, não tem ninguém para parar para pensar que vai desenvolver uma página web que você só consegue acessar se você estiver na máquina que roda o servidor, né? Então, você obrigatoriamente já parte do princípio que isso é uma parte do seu sistema que tem que estar distribuído. A outra parte é o banco de dados, mas o acesso ao banco de dados já é de uma maneira que funciona distribuído, mesmo quando está na mesma máquina, né? Porque quando você se conecta lá com o MySQL da vida, vocês já fizeram princípios de banco de dados? Usa MySQL para criar tabelas e tal, né? E fazer as consultas. E quando você loga lá, você fazer a conexão com o banco, é login e senha, né? Então já é uma coisa que foi feita para funcionar distribuída. A gente que quando quer trabalhar, bota tudo ali na mesma máquina, porque em banco de dados o objetivo é estudar o SQL, não estudar a capacidade de tornar aquilo uma coisa distribuída. É aqui que a gente quer estudar a parte da distribuição. Então são duas coisas que já são inerentemente distribuídas: a página web, que tem que se comunicar com o Apache da vida, com HTTP, o banco de dados, que já é inerentemente distribuído também, e a parte que fica responsável para vocês desenvolverem, e vocês desenvolvem isso aqui como uma aplicação standalone, uma aplicação que fica numa única máquina, sem ter que se preocupar com muitos desses outros problemas. Além disso, o acesso a dados é centralizado. Observem que nesse desenho aqui, o banco de dados, ele é a camada inferior, a camada mais baixa, e ele presta serviço para a camada imediatamente acima, no caso aqui é a camada de processamento. Qualquer componente dessa camada tem acesso a todas as informações dessa camada aqui, que é o banco de dados. Tá? E isso torna as coisas mais fáceis também. Todo mundo que quer alguma coisa só chega lá no banco, faz uma consulta SQL, por exemplo, né? No caso, como vocês provavelmente vão aprender lá em desenvolvimento web, fez a consulta, recebeu o resultado, acabou. O problema é que ele não é... Dizer não é escalável, parece que ele não escala nada, né? É mentira. Ele tem uma certa escalabilidade, mas a escalabilidade dele é limitada. Você consegue fazer uma gambiarra aqui e ali para tornar isso escalável, mas chega um ponto que você atinge um gargalo. O gargalo pode ser, por exemplo, o fato do banco de dados ser compartilhado por todos esses componentes aqui, e aí se cada um dos componentes quer acessar o mesmo banco de dados, mas por motivos diferentes, o banco de dados pode não dar conta. Aí o Daniel está oferecendo nesse semestre uma disciplina chamada Banco de Dados Distribuídos. Quem está fazendo? Você está fazendo, né? Está fazendo também? Então, uma coisa que você pensou, vamos pensar lá no MySQL da vida, banco de dados relacional. Um caminho que a coisa foi por uma certa época foi: vamos pegar então esse banco de dados, ao invés dele ser hospedado num único nó, todas as tabelas, vamos utilizar um conjunto de nós, 10, 20, seja lá quantos forem, para armazenar o meu banco de dados, e aí você tem um banco de dados distribuído. E aí pensava assim, vai acrescentando mais nós aqui para você dar cada vez mais escalabilidade para esse cara, e ele cresce o quanto for necessário para atender essa camada de cima. Só que não é tão simples assim, né? Chega um ponto em que sair acrescentando mais nós aqui embaixo não vai conseguir trazer mais desempenho, porque você tem que conseguir distribuir bem as consultas. Tudo isso aí o Daniel deve estar explicando para vocês, mas chega uma hora que você esbarra no limite ali, que você não consegue escalar mais do que aquilo. Lembrando, escalar não é escalonar, tá? Eu, inclusive, participei de uma prova de concurso naquela semana que eu não dei aula, e o cara querendo falar escalonar, que ali era escalonamento de processos, ele falou escalar, né? E não são a mesma coisa. Lembra do inglês? Escalar é scale e escalonar é schedule. Schedule é uma palavra em inglês que significa agendar também. Então, escalonar está relacionado a agendar as coisas. Quem escalona? O despachante lá do terminal de ônibus, que diz: esse ônibus sai, esse ônibus estaciona aqui, aquele ônibus estaciona ali. Isso é um trabalho de escalonar. Um trabalho de escalar não. Um trabalho de escalar é um trabalho de expandir, de fazer as coisas aumentarem, tá bom? A extensibilidade aqui, ela está relacionada à modularidade do código e não em si a divisão de como você quebra o seu sistema distribuído em componentes menores e independentes. É onde você estava falando na aula passada do monolito modularizado, né?
Pega o teu programa que você desenvolveu e faz ele direito. Não cria uma classe com 1000 linhas. Teve um colega aqui que falou que já fez uma classe de 1000 linhas uma vez na vida. Foi você, né? Mas você não faz mais isso não, né? Você também falou que... Agora é 900. E estruturar seu código de maneira que partes sejam reusáveis. Quem aqui já fez código alguma vez na vida que você sentiu que você estava escrevendo um pedaço de código com a mesma funcionalidade que você já escreveu em outro lugar, tanto que era só pegar, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V e ajustar lá o valor da variável? Você até olhava assim, caraca, deve ter um jeito de eu implementar isso só uma vez e usar nos dois lugares. Mas aí tu para pra pensar, pô, vou ter que mudar coisa pra cacete, já são 4h30, eu quero sair 5 horas. Aí você só vai, pega Ctrl+C, Ctrl+V, bota ali, tá funcionando, maravilha, né? O problema é que quando der errado e alguém for consertar, vai consertar num lugar só, vai continuar dando errado e a pessoa não sabe que é porque em outro lugar tem aquele mesmo código escrito e aí tem que mudar em 2 lugares a mesma coisa. Isso são problemas de modularidade. Isso são problemas que você resolve deixando o seu código que você está escrevendo melhor organizado. É a parte da disciplina Projeto de Software, que ela explica como que certos problemas que recorrentemente ocorrem no desenvolvimento de software, como você já tem uma solução padrão ali para você explorar o reuso. Reuso é uma coisa muito importante para a gente. Tá? E aqui implantação lenta é porque na hora que você vai implantar, tipo, você queria fazer uma alteração só no gerador HTML, porque você quer gerar uma página ali agora que apresenta o resultado da busca numa apresentação diferente. Você tem que reimplantar, na verdade, a camada toda. Você não consegue reimplantar só essa parte aqui. Você não entendeu isso, Amanda? Por que não? Como que você estava falando? Ah, tá. Implantação. O que é implantar? O que é implantar software? Deploy. Vamos usar a palavra que vocês gostam, né? Quando fala deploy, se ninguém entendeu deploy, DevOps. Ah, pronto, agora todo mundo sabe o que é, né? Tá bom, implantar o sistema. Todo mundo sabe agora o que significa implantar, né? Implantação lenta. Por quê? Porque se eu quiser fazer uma nova implantação do sistema porque eu fiz uma mudança numa parte pequenininha dele, aí quando eu digo uma parte pequenininha, eu estou dizendo, eu só mudei esse cara aqui. O resto todo do meu sistema continua igual. Nessa arquitetura em camadas, quando eu quiser atualizar a minha versão do meu sistema porque esse cara mudou, eu tenho que, na verdade, implantar a camada toda. Mas isso é um monolito? Ah, mas isso é um monolito, isso é uma aplicação em 3 camadas. O que eu estou explicando aqui é o monolito. Tá? Você tem essa camada aqui, é um monolito. Não vou dizer que é um monolito, não gosto desse nome não, porque esse nome não está no livro. Isso aqui é uma camada, nesse exemplo aqui ela está executando num único nó, isso aqui é uma outra camada, isso aqui é uma outra camada. Cada camada pode ser distribuída, mas uma única camada não pode. Por quê? Porque você programa isso aqui igual você programa em Prog2 de estruturas de dados. Você abre a IDE, você começa a criar classes, pacotes, módulos, e é assim que você programa. Então, como é que esse cara aqui que faz o ranqueamento, o algoritmo de ranqueamento, ele vai chamar o HTML, provavelmente chamando um HTML.generate. Né? Passa lá o que tiver que passar para ele e ele vai e gera o resultado. Um software fazendo uma atualização só na classe que você mexeu. Quando você atualiza um software, você atualiza ele todo, ele não vira todo um executável que você tem que pegar e botar para rodar. Então a única opção é mudar tudo. Não tem como mudar só a classe que você mudou e o resto continua rodando, né? Na hora que você desliga essa camada, você desligou ela toda. Tá. Então essas são as limitações. Ah, então eu nunca devo utilizar o desenvolvimento em 3 camadas? Não, não estou dizendo isso. Ele é simples. Ele tem o acesso centralizado a dados que facilita muito as coisas. Então quando você vai usar isso? Quando você não precisa de escalabilidade. Até onde a escalabilidade que essa arquitetura permite você ir, se aquilo ali for o suficiente para a tua aplicação, faz desse jeito, é muito mais rápido. Imagina que fosse para fazer a página, por exemplo, um projeto de pesquisa que eu estou aqui, que é o projeto de pesquisa eHealth. Aí a gente gera uns datasets, a gente coloca esses datasets disponíveis na web, a gente permite que outras pessoas criem ali um login e senha para fazer o download do dataset. A gente só faz isso porque a gente quer ter um controle de quem é que está pegando para saber se a pesquisa está tendo a popularidade que a gente quer que a pesquisa tenha. Quantos usuários a gente tem?
Agora que a coisa é feita manualmente, porque o nosso sistema está fora do ar, a gente recebe um pedido a cada 2 ou 3 semanas. Fora isso, ninguém está usando. Acho que em camadas atende mais do que a necessidade desse sistema, né? Não é como se a gente estivesse desenvolvendo um trabalho que tem 1000 pessoas querendo acessar por hora. E até 1000 pessoas querendo acessar por hora, você consegue com isso aqui tranquilamente. Tá? Diferente da Amazon na Black Friday. Ali não, ali são milhões de acessos em alguns minutos. Nesse caso, se eu tenho um projeto que você não tenho noção de que ele pode escalar, aí eu faço ele em camada. Se você não tem noção que ele pode escalar, é porque inicialmente você não conseguiu antever que milhões de usuários iriam utilizar. Você imaginou que ia ser algumas dezenas ou centenas. E aí você tomou a decisão em cima do que você esperava, que eram dezenas ou centenas. Se em algum momento você perceber, caramba, o negócio popularizou pra cacete, abri uma startup aqui que me dava uma bala juquinha e um clipe por dia de rendimento e agora o negócio está me rendendo 100 mil por mês. Aí você vai e muda seu sistema e prepara ele agora para ser uma coisa que dá conta de milhões de usuários. Mas é muito de toda essa... refazer tudo? Depende do tamanho do seu sistema. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande. Tem gente que não muda tudo, né, em camadas para uma outra coisa qualquer. Ele vai começando a fazer mudanças gradativas. Pega uma parte do sistema, separa ela, pega uma outra parte do sistema, separa. E tem gente que chega, dá uma louca e fala logo, vou recomeçar tudo do zero. Inclusive, o que a gente aprende na teoria? Quanto mais cedo você começar a fazer tudo do zero, quando você percebe que os requisitos mudaram, melhor. O que a gente sempre faz na prática? A gente pensa, pô, não tenho tempo, vou fazer depois. E o depois só vira o agora depois que você já perdeu mas muito tempo fazendo coisa inútil. Mas muito tempo mesmo. Enquanto você não perder muito tempo para fazer uma coisa ridiculamente simples, você não aceita que, pô, tá na hora de mudar. É igual jogar tigrinho, né? Você já perdeu ali R$1.500, você fala, não, mas na próxima eu não vou ganhar. E aí continua jogando até perder tudo. Alguém mais queria perguntar alguma coisa? Modolito modularizado, foi o que ele falou. É só fazer o código certo. É só fazer um código bem modularizado, certo. Mas a verdade é, a maioria das pessoas não sabem programar, né? Sabe fazer um código que funciona, que não é saber programar, né? Eu tinha um professor de programação que ele falava, professor, mas se tiver certo, funcionando, é 10, ele falou, o mínimo que o teu programa tem que fazer é funcionar. Qualquer idiota faz um programa que funciona. Você tem que fazer um programa que funcione, que você consiga fazer a manutenção dele com facilidade, que você consiga estender esse software com facilidade e que ele dizia que outra pessoa consiga ler e entender, mas eu vou além e digo que você mesmo consiga ler e entender quando você olhar para o seu próprio código 2 ou 3 meses depois. Essa é a responsabilidade de um programador, e não só pegar e fazer alguma coisa que funcione. Na prática, as pessoas fazem coisas que funcionam e as pessoas começaram a gostar muito do que chamam agora de microserviço, porque cada parte do sistema começou a virar uma coisa autocontida, onde cada um faz a besteira que quiser ali dentro, e quando alguém olhar e falar, isso aqui está muito pouco, eu não consigo mexer, não dá tanto trabalho pegar aquilo ali e fazer tudo do zero. Como já definiram as interfaces todas bonitinhas, como se comunica com o resto do sistema, as coisas continuam funcionando. Já chamou alguém especializado nisso. Muda até a tecnologia, muda a porcaria toda. O cara que fez na época fez em Java, mas agora o outro que chegou só sabe Ruby. Faz em Ruby, faz do jeito que você quiser aí. O importante é que se comunique e funcione. O problema fica quando as APIs começam a mudar, né? Quando as APIs começam a mudar, aí ferrou. Tá legal. Lembra que eu falei que isso aqui poderia ser pensado como cada um sendo uma classe no programa? Então eu tenho a classe que gera as consultas, eu tenho uma classe que implementa os algoritmos para ranquear o resultado, eu tenho uma classe que pega um resultado e cria um HTML para apresentar aquele resultado. Uma programação tradicional aqui, como vocês poderiam fazer, por exemplo, em programação orientada a objeto, em Java. Java é uma boa linguagem para você
Não uma boa linguagem, uma boa linguagem que a gente ensina para vocês fazerem esse negócio aqui, tá? Aí, a galera começou a pensar o seguinte: já que eu tenho vários objetos e os objetos se comunicam entre si, né? Como que o objeto se comunica entre si? Você cria um outro objeto, você passa um parâmetro para ele, ou você instancia o objeto, você chama um método dele. É assim que os objetos se comunicam num programa. E se eu pudesse pegar cada objeto e colocar num nó diferente do meu sistema? Ou seja, se meus objetos do meu programa pudessem ser objetos distribuídos. E aí, na hora que eu quisesse instanciar um objeto de uma classe, chamar métodos daquele objeto, seria a responsabilidade do middleware, né, que é aquela camada que dá a ilusão para a gente de que o sistema ele é único. Seria a tarefa do middleware descobrir onde é que aquele objeto está, fazer a comunicação com aquele objeto. Não tem mágica, então vai ter que virar socket TCP em algum momento aquele negócio. Mas a gente vai trabalhar em camadas de abstrações mais altas para que o programador desenvolvendo ele não tenha que se preocupar com nada disso. Aí você consegue botar os objetos em cada lugar e aí a gente começa a distribuir essa camada aqui. Ela começa a ficar uma camada distribuída. E aí vocês já estão aprendendo com a Daniel a como distribuir essa camada aqui, né, em bancos de dados distribuídas. Então, com uma arquitetura baseada em objetos distribuídos, a gente conseguiu agora distribuir a camada de processamento entre vários nós e assim conseguir escalabilidade. Então, ficaria assim um desenho. Se você parar para pensar como programação orientada a objeto, isso é um programa orientado a objeto, né? Você tem vários objetos e tem relações entre eles. Tipo, eu tenho um produto, eu pego o produto e jogo o produto dentro de um carrinho. Eu tenho um cliente, o cliente pode comprar um produto, então é assim que são as relações entre objetos. Vocês já estão fazendo engenharia de software? Engenharia de software usa o ML para modelar as coisas e usa também esse conceito de objetos. E uma coisa que eu nunca entendi, nem faço questão de entender lá do ML, é que tem hora que é seta, tem hora que é tracinho, tem hora que a setinha é cheia, tem hora que a setinha é vazia, e cada um significa uma coisa, né? Que é tipo, esse aqui instancia aquele, esse aqui usa aquele, esse aqui é dependência porque ele usa e recebe. Tem a menor ideia de como isso funciona, mas é legal, aprendam, tá? Não, mas vocês têm que aprender, tá? Eu não aprendi, minha professora era ruim, essa é a minha desculpa. Tá legal. Só que ao invés de você fazer essas chamadas de um para outro a partir de chamadas de métodos, que é como a gente faz programando em programação orientada a objeto, aqui a gente vai ter que fazer uma chamada distribuída, né? Mas você não vai ter que explicitamente fazer uma comunicação com algo externo para fazer a comunicação. A gente trabalha com um nível de abstração que você só tem que chamar um método, mas o middleware vai e resolve aquilo para você, ele descobre que é uma chamada remota, descobre onde o outro objeto está, transforma aquilo ali numa mensagem em rede que vai para o outro lado, pega o resultado, manda o resultado de volta para você, tá? Na aula 6, onde a gente fala de paradigmas de comunicação e sistemas distribuídos, a gente vai falar disso aqui, tá? Aí, nesse tipo de arquitetura, como cada objeto, isso aqui é programação orientada a objeto, né? Cada objeto ele encapsula seus dados, né? Esse é o princípio de orientação a objeto. Esses dados têm que ser internos, né? O mundo externo não pode manipular esse estado interno do objeto diretamente. Qual é a única maneira que na programação orientada a objeto bem feita, o mundo externo ao objeto pode mudar coisas dentro do objeto? Set, get, vamos lá, vamos usar um outro nome, a partir da chamada de métodos, que são as interfaces que você oferece para interagir com aquele objeto. Então o objeto oferece interfaces, as interfaces são os métodos, com esses métodos você faz a manipulação do estado interno do objeto. Então os métodos são a interface que você está oferecendo, e os métodos de uma classe
são a API daquela classe. Lembra que a gente estava falando de API, que hoje em dia as pessoas falam de API, parece que só REST é API, né? Nada mais é API. Ninguém fala que vai estudar a biblioteca, sei lá, de IA do Python e chama aquilo ali de uma API, só chama de biblioteca, mas aquilo é uma API. Aquilo é uma API porque ali tem várias classes, cada classe tem vários métodos, você tem que descobrir como é que cada um funciona para você sair chamando lá o que você tiver que chamar e fazer o que tem que fazer, né? Então, quando você escreve uma biblioteca, um código para uma biblioteca, você pensa em qual é a interface que você vai oferecer para quem vai utilizar a sua biblioteca. Vocês fizeram estruturas de dados, criaram estruturas de dados lá, né? Lista. Quais são as operações que a gente faz sobre uma lista? Add, né? Adicionar, tá bom, mas o que? Remover. Saber qual é o tamanho dela. Ver se ela contém um determinado elemento ou não. O seu contém, ele vai retornar verdadeiro ou falso, ou ele vai retornar a posição? Verdadeiro ou falso. Porque o nome contém já espera uma resposta sim ou não, né? Quem chega no mercado e fala tem arroz e a pessoa responde R$10. Não. Tem arroz? Tem. Quanto é? R$10. O quilo. Fala. O find, normalmente as pessoas falam get by index. Aí você vai e coloca lá ou então você fala index of, e aí você passa lá o elemento, ele vai te dizer qual que é o índice daquele elemento, tá? Então, o nome tem que dizer o que é que faz. A gente falou disso também, de boas práticas de programação para ter um código bem modularizado. Cada função tem que ter uma única responsabilidade. Uma função não tem que ter efeitos colaterais. Aqui remove, só tem que remover. Não tem que remover e te dizer se tinha, se não tinha, quantos tinha. O que você pode definir para a tua função remover é se ela remove só a primeira ocorrência que ela encontrar ou se ela remove todas as ocorrências. E aí, tipicamente, também as pessoas preferem criar uma função remove, que remove a primeira que achar, e um remove all. O remove all, ele vai achar todas as ocorrências do que você colocou ali e vai remover todas elas. Tá? Isso é programar bem. Então, você está pensando na sua interface para a sua classe lista, que a minha função inserir vai ter tantos parâmetros, a remover vai ter tantos parâmetros e vai se comportar dessa forma, vai ter a função contém, vai ter a função length, vai ter a função índice D e aí ela vai receber como parâmetro determinada coisa. Isso é a interface que você está oferecendo. E o que a classe oferece? Ela oferece um serviço. Qual é o serviço de uma lista? Colocar coisas nela, né? Pode ser colocar ordenado, pode ser colocar em qualquer ordem, e ela devolve para você, permite que você remova. Esse é um serviço. A lista é uma coleção, né? Você coloca coisas nela, guarda coisas lá e eventualmente você consulta ou remove coisas de lá. Então, se a gente pensar em cada um desses objetos como sendo prestador de um serviço e espalha todos eles, a gente distribui o nosso sistema. E aí, tudo que a gente distribui, a gente imagina que a gente vai ganhar escalabilidade com isso, né? Porque quanto mais eu tiver demanda, é só sair aumentando a quantidade, aumenta a quantidade, sai espalhando pelo meu sistema e a escalabilidade vem daí. Um middleware, muito popular no início dos anos 2000, para fazer com que essa chamada de método aqui, que na verdade é uma chamada remota, ficasse tudo transparente, foi o middleware Corba. Durante alguns anos acreditou-se que Corba seria o caminho para desenvolver aplicações altamente escaláveis, para atender uma grande quantidade de demanda. E viveu por algum tempo, mas as pessoas perceberam que até isso aqui esbarrava num certo limite que você não conseguia escalar mais. Porque o Corba, ele tinha que saber onde é que estava cada objeto, ele tinha que ter um registro de objetos, ele acabava ficando um centralizador, porque ele era o cara que tinha que saber onde tudo se encontrava e era difícil distribuir isso. Essa informação de onde está cada objeto ficava centralizada. Sem contar que quando você está desenvolvendo, você não tem noção de onde seus objetos estão, significa que é o Corba que tem que escolher onde é que ele vai jogar esses objetos. E tem coisa que o sistema não sabe fazer sozinho para você. Tem coisa que só você, o próprio desenvolvedor, que
que vai saber como é que seu programa funciona, como é que é a regra de negócio que você está desenvolvendo, para decidir, não, esse cara, o melhor lugar para ele ficar é aqui, e aquele cara, o melhor lugar para ele ficar é lá. Tá? Tudo que você automatiza, por automatizar facilita a vida, mas em alguns momentos ele não toma a melhor decisão. Vou dar um exemplo com carro. Quem aqui tem preconceito com câmbio automático de carro? Tem sempre alguém que tem. Qual é o seu motivo do seu preconceito? Para ver se é o mesmo do meu. Demora para chegar no ponto que você quer. Ou ele demora para fazer a troca de marcha, ou você só dá uma aceleradazinha, ele vai e joga o giro do motor lá em cima, faz barulho pra caramba, né? E você ali na marcha, você sabe se agora é um instante que eu estou querendo dar uma arrancada e eu tenho que realmente reduzir, ou não, só estou querendo aumentar um pouquinho ali a velocidade, então eu não preciso. O carro não tem como saber, né? Então ele só vai ter 2 pontos. Afundou o pé, ele joga o giro lá em cima, botou o pé mais tranquilinho e vai e reduz. É uma boa. Mas só funciona se for um câmbio automático de verdade, quando é esse CVT da vida. O meu é CVT, tem até a opção de manual. Aí quando eu comprei eu falei, tá bom, né? Eu vou ficar brincando aqui com o manual. Mas tem hora que eu quero botar a segunda e ele não deixa, não. Ele fala assim, não, eu não quero, me recuso. Ele dá a operação permitida, o meu nem fala, ele só decide que não quer fazer. E no manual não, você faz o que você quiser, cara. Você enquinta, você engata ré. Liberdade total. Toda a responsabilidade na mão do usuário. E aqui no caso, né, toda a responsabilidade na mão do desenvolvedor. Acabou que, bom, agora já estamos no futuro, né, comparado com a época em que houve a proposta do Corba. E realmente o futuro ele acabou indo numa direção em que deixa na mão do desenvolvedor cuidar da distribuição. Eu não vou automatizar tudo. Algumas coisas ainda são automatizadas hoje em dia, mas eu acho que o que é automatizado hoje em dia, você automatiza relativamente tranquilo. Como, por exemplo, você implementou uma lógica lá no seu sistema, está trabalhando com um ambiente em nuvem, você define aquilo ali como um serviço e você deixa o próprio sistema da nuvem decidir quantas instâncias daquele serviço ele vai criar. Se vai ser só 1, 2, 5, 10, 15, 20... E ele cria de uma maneira que aquilo ali realmente fica escalável, né? Não de uma maneira que, se você ficar aumentando demais, começa a gerar gargalo e trava. Desde que vocês sigam boas práticas quando vocês criarem os serviços de vocês. A gente vai falar disso aqui, porque já que a gente estava pensa no objeto como sendo um serviço a ser prestado, ou um conjunto de serviços, né? Porque na lista você tem um serviço de guardar coisas numa lista e aí você tem várias operações que você pode realizar. Vamos chamar isso de um serviço, tá? Isso não precisa ser um conceito diretamente associado ao conceito de objeto. Você não precisa implementar um serviço como sendo objeto. Implementa ele procedural também, não tem problema nenhum. Define algo como sendo um serviço, uma abstração, né? Uma entidade autocontida, com um conjunto de operações que ele suporta, alguns dados que ele recebe para realizar as operações, alguns dados que ele retorna para você. E você constrói o seu sistema como uma composição de vários serviços, com uns serviços chamando outros serviços. Assim como, é só você pegar essa figura aqui, é que eu não fiz isso ainda. Substitui aqui o nome objeto pelo nome serviço e a arquitetura orientada a serviços é isso aqui. Você constrói o seu sistema como uma composição de vários serviços e interações entre eles. Houve uma época nessa questão da programação orientada a serviço em que havia um inventário de serviços, que é o Enterprise Service Bus, né? Application Enterprise Bus, alguma coisa assim. Que era um barramento que interconectava todos os serviços, e esse barramento era o que tinha a referência de quais eram os serviços que compunham o sistema. Só que aí a coisa, para quem já trabalha com desenvolvimento web aqui, dessa arquitetura de serviço, já deve ter percebido que a coisa tomou um caminho um pouco diferente. Cada serviço sabe, né, onde é que os outros estão. Quando você trabalha programando com orientado a objeto, você não usa nenhuma entidade para descobrir quais são os objetos que existem no sistema, né? Você já programa, cada objeto sabe quais são os objetos que ele precisa. Por que quando eu paro de pensar em objeto e começo a pensar em serviço,
eu preciso ter um guru para me dizer quais são os serviços que fazem parte do sistema, né? Cada serviço, se eu tenho um serviço e ele depende do serviço de uma lista, ele sabe que ele precisa de uma lista, então ele vai lá no serviço lista e pede para fazer as coisas para ele. E se uma lista não for o suficiente, a gente cria 1 milhão de listas e deixa que o sistema descobre qual dessas 1 milhão que vai atender minha requisição que eu fiz no momento. Essa é a ideia da escalabilidade no sistema distribuído, né? Se um trabalhando não é o suficiente, bota 2, se 2 não for o suficiente, bota 3, se 3 não for o suficiente, bota 10 mil, mas a gente quer que o nosso sistema escale linearmente, ou seja, quanto mais partes eu coloco ali, eu vou ganhando mais desempenho. Não pode ser um sistema em que quando eu começo a colocar mais trabalhador, a obra começa a andar mais devagar. Tá legal? Então, a arquitetura orientada a serviço. O serviço ele é uma abstração, uma coisa que você tem que fazer, que normalmente você transforma numa classe, né, na orientação a objeto. A classe pedido. Você pode fazer um pedido, iniciar um pedido, você pode acrescentar um item no pedido, você pode remover um item do pedido, você pode concluir um pedido, você pode destruir um pedido. Você pensa numa abstração, você pensa em quais são as operações que podem ou devem ser realizadas ali, e aí você transforma essa abstração num conceito de serviço. Possivelmente esse serviço terá que utilizar outros serviços para ser concluído, e provavelmente esse serviço também será utilizado por alguém, né? Ninguém vai pensar num serviço que ninguém usa, só obra pública. Cada serviço ele é independentemente implantável, e aí a gente já tem uma vantagem com relação a, por exemplo, o que a gente tinha aqui quando a gente pensa nisso aqui no monolito. Porque se isso é uma classe de um programa, a única maneira que eu tenho de mudar o meu programa se eu fiz um ajuste na classe é trocar o programa todo. Eu não tenho a opção de deixar o programa que já estava rodando com a versão antiga continuar rodando e só trocar esse cara aqui e fazer esse cara aqui ser um cara novo. Se você mexeu numa classe do teu programa, você para de executar a versão antiga e você começa a executar a versão nova vai ter a nova versão desse cara aqui. Mas, se isso aqui forem serviços independentes, agora eu posso tirar esse cara para colocar outro enquanto os outros continuam executando. E se eu parar para pensar que, na verdade, eu não tenho só uma instância desse cara, mas eu tenho 1000, eu posso até tirar só 500 unidades desse cara, botar 500 unidades da versão nova, eu fico com o meu sistema com 2 versões do gerador de HTML, deixo executando e vejo se a versão nova realmente ficou boa ou não. Se ela ficar boa, eu substituo tudo. Se a gente perceber que o feedback do cliente não está legal e que ficou ruim, eu volto para a versão anterior. Quem faz isso, que eu fui descobrir com um colega de vocês que trabalhava lá, OLX. Às vezes a OLX, você entra lá no seu app, está de um jeito, você pede uma ajuda para um amigo onde é que você faz tal coisa, você olha para o OLX do colega lá, o app está diferente. Porque eles definiram um conjunto de usuários para ficar com uma versão do software, outro conjunto para ficar com outro, aquilo ali está em beta. Se as pessoas derem feedback positivo, eles vão e fazem a atualização toda. Se descobrirem um bug, alguma coisa que deu um problema muito grave, eles voltam para a versão antiga. Você falou progressivo, não me Não faço a menor ideia, essa parte não é comigo, isso é engenharia de software. Eu só me responsabilizo aqui com a possibilidade. É possível? Você vai fazer ou não? Não sei. Tá? Eu te ensino a tirar, você escolhe quem você mata. Vamos lá, então, ser uma unidade independentemente implantável traz diversas vantagens para a gente também, como o tal do Continuous Integration, que você vai fazendo pequenas atualizações do sistema, você não tem que desligar o sistema todo para fazer a atualização e voltar, você vai atualizando partes dele. Isso aqui já falei o suficiente. É preciso que um serviço ele não retenha estado para ele ser escalável, porque a gente já falou dos processos servidores, né? Que ele pode reter estado ou não reter estado. O problema de um processo reter estado,
e eu falei isso para vocês na aula passada, digamos que a gente tem aqui um serviço pedidos. Tá? Onde você pode inserir item, remover item, criar pedido, né? Imagina que você está comprando pizza lá na Domino's. E aí tem muita gente comprando pizza agora, eu preciso de mais. Uma caixinha dessa representa um processo, tá legal? Se eu quero mais, eu crio outro, eu crio outro, eu crio outro. Então são vários processos, tá? E aí eu tenho os clientes, vários clientes espalhados por Niterói. Vamos ser tão ambiciosos, tá? Um serviço que retém estado, se esse cliente, quando tentou acessar o sistema, foi atendido por esse processo aqui, todas as próximas interações dele com relação a esse pedido vão ter que ser atendidas pelo mesmo processo. Porque se não for atendido pelo mesmo processo, os outros processos não sabem as informações do pedido, porque está guardado aqui, dentro dessa instância. Agora, se um serviço for sem retenção de estado, se agora eu escolhi colocar a pizza de mussarela e o pedido caiu nessa instância aqui do serviço pedido, mas depois eu fui tentar colocar uma outra pizza lá, fui tentar colocar calabresa. Esse aqui é o primeiro pedido, foi a primeira coisa que eu fiz. E se na segunda vez eu cair nesse processo aqui, ou seja, eu cair numa outra instância daquele serviço, essa instância vai conseguir fazer a inclusão do pedido. Porque não depende de informação que está interna a esse cara aqui. Cada processo aqui atende aquela requisição que chegou daquele cliente. Não é só inserir a pizza de mussarela. Pegou e inseriu a pizza de mussarela no pedido, pronto, acabou a requisição, não acabou? Não tem nenhuma informação específica que fique guardada dentro desse processo aqui. Entenderam isso? O problema é agora, como é que esse cara aqui, então, da calabresa vai saber que já tinha pizza de mussarela lá? Porque todos eles estão utilizando o mesmo banco de dados, porque eles são o mesmo serviço. Cada serviço tem um banco de dados dedicado para ele, todas as instâncias daquele serviço compartilham do mesmo banco de dados. Compreendido isso? Lembre-se, isso só vai ser escalado. Deixa eu ver onde é que eu falo de um banco de dados para cada serviço. Cada serviço tem total controle sobre seus recursos. Ele não compartilha banco de dados com outros serviços, a não ser por interfaces de outros serviços. Então, se o teu serviço pedido precisa de alguma informação, sei lá, do serviço pizza, como é que a pizza é feita, né? Quais são os ingredientes da pizza, ele tem que pedir isso para outro serviço. Ele não pode acessar bancos de dados de outros serviços, ele só pode acessar os bancos de dados dele. E aí a gente mostrou um desenhozinho na aula passada que infelizmente eu não coloquei aqui. Eu podia fazer isso agora, né? O que eu não fizer agora eu não faço nunca mais. Você botou aqui foi sobre a função do serviço da prestação. Sabe as tones? Sim. Tom. O tom inteiro são lambdas. Tudo lambda. Tudo lambda. Não, Maneira. Mas é tudo. Deixa eu ver aqui. Microservice. Tinha visto. Eu tinha visto um desenhozinho. Esse aqui, ó. Esse aqui foi o desenho maneiro. Tá vendo? Assim como você também copia as coisas ao invés de fazer. Nada se cria, tudo se copia. Uma coisa que eu tenho na parte de serviços os bancos de dados são muitos, né? Para cada serviço. Cada serviço tem sua própria fonte Só de que dados. geralmente eu preciso referenciar, por exemplo, uma chave estrangeira de algo que vai estar em outro, por exemplo, o usuário fez a operação e tem serviço do usuário. Aquela operação vai estar associada àquele usuário. Eu preciso fazer uma referência àquele usuário. Esse tipo de situação, como é que seria feito?
a maneira elegante, não quer dizer que vai ser a que tenha melhor desempenho, mas a que não fere os princípios daqui, é que se você tem um serviço de log, você tem que criar um serviço para acessar aquele banco e qualquer pedido para logar tem que ser enviado para esse microserviço que faz as inserções daquele banco. Você não tem que mexer no banco diretamente, você não pode. Então, se, por exemplo, imagina só, digamos que esse serviço aqui precisasse de qualquer coisa que está nesse banco de dados aqui. Ele não pode acessar esse banco diretamente, ele tem que fazer uma comunicação via API com esse serviço acessa o banco de dados e retorna para ele o que é que ele quer. Agora, pode ser que isso fique lento, né? Porque você aumenta muito a latência, você tem que fazer esse monte de intermediários para você acessar o banco. Só que aumenta a latência, mas permite escalar sem comprometer o desempenho. Por isso que não só não é aconselhável você sempre utilizar microserviços pela complexidade do desenvolvimento, como se seu problema não tiver uma necessidade grande de escalabilidade, é pior você fazer com microserviços, porque você tem uma grande latência para fazer uma coisa simples, que você faria melhor desenvolvendo daquele jeito monolito do lado esquerdo. Tá? Porque, embora exista essa latência, porque são mais comunicações, mas você começa a ganhar no desempenho quando você começa a aumentar a quantidade de elementos que fazem parte do seu sistema. A quantidade de instâncias, vamos chamar assim, a quantidade de instâncias do serviço fica cada vez maior. Ali o desempenho vem. É uma boa prática, assim, a dos afrotes, por exemplo? Não é comigo. Esse não é meu trabalho. Tá, não sei. É um jeito elegante de dizer não sei, me eximindo da culpa de não saber. Tá. Um serviço tem que ser implantado com facilidade. Como é que a galera pensou numa maneira de implantar o serviço com facilidade? Usando containerização, que a gente aprendeu na aula de virtualização. O que é um container? É um ambiente virtual. Ele não é uma máquina virtual. Ele é um ambiente virtualizado onde ali você instala todas as bibliotecas e dependências que você necessite. Por que é difícil quando a gente pensa num sistema distribuído com vários componentes, né? Aqui só tem 4, mas imagine que fossem 1000, né? É que cada um deles é desenvolvido, pode ser desenvolvido numa linguagem diferente, numa tecnologia diferente, que dependem de versões diferentes de software. Esse aqui precisa do GTK4, esse aqui precisa do GTK3, esse aqui precisa do Java 19, esse aqui precisa do Java 16. E é difícil ter todas essas dependências coexistindo no mesmo ambiente, no mesmo sistema operacional, sem algum tipo de virtualização. A containerização, ela é uma técnica de virtualização em que ela só cria ambientes virtualizados para a execução de processos. Ela não cria uma virtualização de uma máquina para você instalar um sistema operacional. O sistema operacional é o mesmo para todo mundo. Vocês estudaram isso para fazer a primeira prova. Ele é ideal para você fazer implantação de serviços independentes. Vai subir o serviço, só pega aquele serviço, joga dentro de um container e sobe aquele container. Pronto. Todas as dependências estão instaladas ali dentro, você só tem que fazer umas configurações ali de interface, IP, porta e tal, e está funcionando. Você criar um container com WSL, aí você precisa nem fazer a máquina virtual. Você usa o container com a WSL. E isso aqui também já traz para a gente de tabela a escalabilidade com relação a multiplicar os serviços, porque se um container é uma implementação de um serviço, se eu precisar de 10 agora, porque está tendo muito pedido para comprar pizza, é só eu subir aquele container 10 vezes, pronto, agora eu tenho 10 serviços. Ah, eu preciso de 20, pronto, agora sobe 20 vezes ele. Até estourar o limite de comunicação dos bancos de dados. Bom, em algum momento chega no limite, né? Mas o problema era, antigamente, quando você queria fazer o aumento da quantidade de instâncias, antigamente, que eu falo na arquitetura 3 camadas, né? Vamos botar aqui a arquitetura 3 camadas de volta.
quando você queria criar várias instâncias para dar conta da escalabilidade, o que você fazia era criar várias instâncias da camada toda. E aí várias instâncias também do banco de dados todo, para cada instância aqui trabalhar com um pedaço do banco de dados, ou não, várias instâncias aqui, mas todas continuavam acessando o mesmo banco de dados, porque você não particionava os dados, né? Nem sempre é possível particionar os dados. E aí quando a gente começou a pensar dessa forma, até teve a Ana que não está aqui hoje, ela falou na aula passada, mas isso aqui que você está apresentando para mim de microserviço está aparecendo também em camada, porque tem um cliente, tem uma camada que executa e tem um banco de dados, mas só aparece na hora que desenha. Porque as premissas, a definição é diferente. Quando você tem uma arquitetura em camadas, cada camada ela só consome serviço de baixo, só presta serviço para cima. Aqui você consegue prestar serviços lateralmente. E agora que você pegou o seu sistema todo e conseguiu quebrar em vários pedaços, e cada pedaço daquele escala dessa forma, agora você consegue escalar muito mais do que antes, quando você era obrigado a aplicar esse mesmo conceito num sistema como um todo e não em vários pedaços dele. Seu sistema como um todo pode ter 1 milhão de usuários. Não quer dizer que 1 milhão de acessos, vamos botar assim, 1 milhão de acessos por segundo, seu sistema todo está tendo 1 milhão. Não é esse cara que está tendo 1 milhão. Então, se seu sistema todo tem uma grande quantidade de acessos, mas esses acessos são para coisas diferentes do sistema, agora cada pedaço do sistema ganhou o mesmo potencial de escalabilidade que antes você só conseguia para o sistema como um todo, né? Para o somatório de todos os clientes e todas as coisas que o sistema fazia. Desperdiçando menos recursos, né? Você consegue dimensionar quanto um microserviço específico pode... eu não tinha colocado isso aí, verdade, muito bom. Porque você não tem que aumentar o sistema todo, você aumenta só as partes dele que são necessárias. Cara, bom, hein? A parte de ser independente da tecnologia, cada um dos serviços, também ganhou um grande apelo do mercado, né? Porque uma hora chega um cara que sabe Java, outra hora chega um cara que sabe C#, outra hora chega um cara que sabe Ruby. E se em algum momento você ficou insatisfeito com uma coisa do jeito que foi feita, você só diz, faz de novo e faz do jeito que você quiser. E esse conjunto de práticas aqui, recebe o nome hoje em dia, para vocês desenvolvedores do mercado, de microserviço. Acredito eu que alguns de vocês já tenham ouvido falar nisso, né? No ambiente de trabalho de vocês. Então a arquitetura orientada a serviços oferece para a gente escalabilidade, reuso, implantação ágil, porque você faz implantação de partes do sistema e pode até deixar partes antigas coexistindo com partes novas para ver se o novo realmente vai funcionar direitinho ou não. Extensibilidade e flexibilidade, não é que o em camadas não tem extensibilidade e flexibilidade, é que lá depende de você modularizar bem o seu código, e as pessoas não modularizam o código, né? Elas fazem código para funcionar do jeito porco com 1000 linhas. Mas você desenvolver um sistema com arquitetura em microserviços, ou serviços, como está apresentado aqui, né? Ele já força você a pensar em pedaços pequenos que precisam se comunicar por interfaces bem definidas. E o próprio bom senso já começa a dizer para você, quando o seu serviço está começando a ficar muito grande, você fala, não, está ficando muito grande isso aqui, está na hora de eu quebrar isso aqui em 2. E aí a modularização acaba saindo de tabela só por você estar seguindo aquele modelo arquitetural. Enquanto que na arquitetura orientada em camadas, a modularização não sai de você só seguir o modelo em camadas. Você ainda tem que seguir boas práticas de programação e acho que é na parte da boa prática de programação que as pessoas deixam mais a desejar. Ainda assim, nem tudo é só vantagem, então são sistemas que possuem configuração e manutenção mais complexas, uma maior latência de comunicação, né? Porque agora, quando você quer acessar coisa que não é do teu banco, tem que pedir para um outro serviço, para ele pegar o outro banco, mandar de volta. Aí a gente lembra que essas comunicações que todo mundo quer fazer por HTTP, HTTP já é lento por si só, porque é TCP, é texto. Às vezes você quer mandar é só um número inteiro, mas tem que transformar aquele número inteiro em texto, aí tem que mandar uma mensagem que tem um cabeçalho enorme só para enviar 10.
Aí você lembra que se você estivesse trabalhando com socket, você falava assim, 100 de 10, acabou. E a parte da inicialização do desenvolvimento e a configuração do ambiente como um todo, essa parte dá trabalho. Mas depois que você teve esse pontapé inicial muito complexo, depois as coisas começam a fluir com mais tranquilidade. O que eu acho de um ponto humanístico muito irônico é que programar bem programado para o seu código se ficar modularizado também é isso aqui. É você parar para pensar antes de desenvolver, reestruturar o seu código se for necessário fazer uma reestruturação, para que as próximas coisas que você quer fazer, você faça com um menor esforço. Mas as pessoas não fazem, quando é pegar um código e deixar um código melhor organizado. Mas venderam tão bem a ideia de microserviço que agora as pessoas usam até quando não era para usar, e tem esse trabalho todo aqui, e acham que isso aqui não é um preço caro a ser pago para fazer alguma coisa, né? Acham que tipo, não, tô levando esse tempo todo, mas é bom e eu preciso ter e eu vou usar. Mas esse mesmo tempo perdido aqui, você perderia num sistema em camadas se esforçando para fazer um código que não é pouco, bem modularizado. Hã? A Mari escreve também. Acho que tô com essa parada de começar a escalar, Às vezes eu acho que as pessoas só falam assim, isso aqui é bom, e aí você quer, mesmo que não seja o que você precisa, né? O mercado de software é muito moda, né? Moda, exatamente. Pega tudo no microserviço, mas a pessoa nem sabe o que é de fato. Isso. E às vezes nem está programando como microserviço de verdade, mas diz que é microserviço porque usou uma das N coisas, né, que tem que ser feito dentro do conceito de microserviço. Eu trabalhei numa empresa que eles tinham pra lá de 40 microserviços. Eles passaram a fazer serviços pra caralho, falaram, até em muita coisa. Eles começaram a agregar de novo, coisas pra tomar conta. Porque também segue aquela filosofia do microserviço, ele é bom quando ele é micro, né? Ele tem que ser o menor possível, e aí acho que em algum momento eles perceberam que exageraram, né? Vamos lá. Arquitetura baseada em eventos. Eu quero começar a falar sobre isso hoje. Eu acho que não, né? Já são 9h25. O Flamengo começa a jogar 9h30. Tá bom, vamos fazer chamada e acabar por aqui.